aí, alunos do terceiro ano, né? Sou eu, professor Dimas, e eu vou estar fazendo a correção dos exercícios da primeira semana aí do PET. O PET, o Plano de Estudos Tutorados, que vocês tiveram acesso aí para trabalhar durante esse mês. Ok? Então essa aula aí é de correção dos exercícios da primeira semana. A primeira semana aí, né, o eixo temático Mundo Contemporâneo, República e Modernidade, Cidadania e Democracia, de 1930 aos dias atuais. Então, vai fazer uma reflexão aí, não só com a democracia em 1930, como também com a nossa situação, ok? Vamos lá. Na número 1, atividade 1. Letra A. Procure no dicionário ou na internet e registre em seu caderno os conceitos de. Então, tem uma série de palavras aí ou expressões e vocês vão colocar o conceito delas. Eu vou passar aqui para vocês o conceito de cada uma, vocês confiram no caderno de vocês, se tiverem que acrescentar alguma coisa ou se já estiver correto, vocês confiram aí. Bom, primeiro, oligarquia. O que significa oligarquia? Significa poder na mão de poucos. Então, um governo oligárquico é um governo em que o poder está concentrado na mão de poucas pessoas. Agora a outra aí, ó, política do café com leite. Predomínio das oligarquias paulista e mineira no período da República Velha. Então, a República Velha, que vai de 1989 a 1930, ela tinha aí, né, a alternância no poder dos políticos indicados por Minas Gerais e indicados pelos paulistas. São Paulo, grande produtor de café, e Minas Gerais, grande produtor do leite. Por isso, política do café com leite. Beleza? Próximo aí, jagunços. Funcionários dos coronéis que realizavam serviços de segurança e proteção. Eram seus capangas. Então, os coronéis, que eram aqueles grandes proprietários de terra, né, que dominavam a política no interior, eles tinham esses jagunços, que eram esses faz-tudo, né, aquele funcionário que fazia o serviço sujo para o coronel. Né? Ele não só tomava conta da segurança do coronel, como ele também, né, fazia ataques, se fosse necessário, né, e usava a força para isso. Ok? Coronelismo. Rede política do Brasil durante a República Velha, onde o poder nos municípios estava centralizado na figura de grandes proprietários rurais, chamados de coronéis. Através de trocas políticas, eles garantiam os demais poderes. Então, essa aí é a definição de coronelismo. Então, o coronelismo era justamente esse poder que os coronéis tinham no interior do Brasil, principalmente aí na área rural, e eles trocavam favores com os políticos. Então eles obrigavam a população a votar nesses políticos e eles ganhavam prestígio, dinheiro, interferência nesses políticos aí. Ok? E política dos governadores. Acordo firmado dentro da República Velha de apoio dos governadores ao governo federal e a não interferência do governo federal no governo estadual. Então, essa política dos governadores era uma troca, né, entre os governadores e o presidente. O presidente não interferia no estado e os governadores não interferiam no governo federal e apoiavam aí, né, as suas decisões. A número 2 está perguntando aí, ó, na letra A, né, tem um texto aí, depois está perguntando, letra A, o que você entendeu sobre o voto de cabresto? O voto de cabresto é o sistema de controle do voto através de troca de favores ou violência, exercido principalmente no interior do Brasil no período da República Velha. Então, o voto que o coronel controlava aí, né, era o voto chamado de voto de cabresto. Bom, a letra B. Você acha que ainda hoje essas práticas ainda existem? Justifique sua resposta. Então, essa é uma resposta pessoal. O voto de cabresto ainda existe? Existem políticos que ainda controlam o voto de uma parte da população? Agora a letra C. Você acha que ter liberdade para votar é sinônimo de poder escolher verdadeiramente seus representantes? Então você acha que como o povo pode votar, ele acaba escolhendo realmente quem vai governar ele? Então essas duas respostas aí são pessoais, ok? Atividade número 3 tem um quadro com as rebeliões e está pedindo para vocês completarem com ano, local, objetivo e as consequências. E eu vou passar uma por uma aí e vocês vão completando o quadro. Primeira, Revolta de Canudos, que aconteceu de 1896 a 1897. Qual o local? A comunidade de Canudos, no interior do estado da Bahia. Então, era uma comunidade rural, que foi construída lá por sertanejos, né? E ela recebeu o nome aí de Canudos. Qual que era o objetivo dessa revolta? Eles foram liderados pelo Antônio Conselheiro. Esse Antônio Conselheiro, ele era um beato, né? Então ele tinha também ligação com a religião. Ele não era, ele seguia a religião católica, mas ele não era
oficialmente da Igreja Católica. Ele constituiu esse arraial e as pessoas foram viver lá, né? Era um arraial que vivia em que todos produziam para todo mundo, não tinha polícia, e isso começou a incomodar os grandes proprietários de terra. O governo mandou várias incursões militares para lá. E aí a gente tem as consequências, os resultados. Tropas do governo, depois de várias tentativas, destruíram completamente o arraial de Canudos. Então, Canudos foi esse movimento aí no interior da Bahia e foi duramente reprimido pelo governo. Revolta da Vacina. Ela aconteceu em 1905 na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital. E qual que foi o motivo dela? O que motivou essa revolta? O governo ele estava fazendo algumas reformas na cidade, né? Então ele estava retirando as pessoas do centro e derrubando casas para alargar as avenidas e fazer para o governo, né? Melhorar a cidade, expulsando a população dos cortiços que existiam no centro. Além disso, o governo decretou a vacinação obrigatória, o que incomodou muito a população, né, que não entendia exatamente o que era vacina. Então, o motivo que levou a essa revolta foi justamente a obrigatoriedade da vacina e também, né, a insatisfação com as revoltas urbanas. Quais foram as consequências? Depois de um quebra-quebra na cidade, né, as pessoas saíram às ruas, viraram bondes, tiraram as pedras da calçada, o governo teve que suspender a vacinação obrigatória. Revolta da Chibata aconteceu em 1910, no Rio de Janeiro também, e o objetivo era pôr fim nos castigos físicos da Marinha. Então, na Marinha, né, os soldados de baixa patente podiam ser castigados aí, de forma física, ser chicoteados. Então, eles fizeram uma revolta, né, pegaram o controle dos navios e ameaçaram bombardear a cidade. Quais foram as consequências? O governo decretou o fim dos castigos físicos, porém ele perseguiu aquelas pessoas que participaram do movimento. E ele falou que não ia, né, ele fez um acordo dizendo que não iria perseguir, mas acabou perseguindo aí os participantes. A Guerra do Contestado, ela aconteceu entre 1912 e 1916, na região entre Paraná e Santa Catarina, que era uma região contestada pelos dois estados. Quais foram os objetivos dessa revolta? Né? Eles também eram liderados por um beato, o José Maria de Santo Agostinho, e eles brigavam porque na região estava sendo construída uma estrada de ferro, né, e o desemprego estava muito alto, a fome, muita gente foi para lá para trabalhar e não conseguia emprego, a empresa, né, que veio construir ganhou muitas terras, então a população começou a se revoltar contra isso. Quais foram as consequências aí, o resultado? O massacre dos caboclos, né, que eram essas pessoas que viviam lá, e um acordo entre o governo do Paraná e Santa Catarina por essa região. Tenentismo, o ano e duração dele, o início da década de 1920, ele foi um movimento feito dentro dos quartéis em todo o território nacional, e o grande objetivo deles era moralizar a política. Quais são as consequências desse movimento? Vários outros movimentos surgiram do movimento tenentista, entre eles a Coluna Prestes e a Comuna de Manaus. Okay? A revolta do Forte de Copacabana aconteceu em 5 de julho de 1922, também na cidade do Rio de Janeiro. Foi a primeira ação daquele movimento tenentista que a gente acabou de ver. O objetivo dessa revolta foi derrubar o governo. Alguns soldados tomaram conta do forte, pedindo a saída do governo. O forte foi bombardeado pelos militares, alguns militares se renderam, outros saíram, 17 militares saíram marchando contra as tropas do governo, um civil se juntou com eles, houve uma troca de tiros, somente 2 desses militares sobreviveu. A Semana de Arte Moderna, ela não é uma revolta, né? A Semana de Arte Moderna foi uma exposição, né, uma série de exposições que aconteceram em São Paulo entre 11 de fevereiro e 18 de fevereiro, né, em São Paulo, capital, e o objetivo era mostrar as novas tendências artísticas que já vigoravam na Europa, né? Então trazer um pouco do que estava sendo produzido na Europa para o Brasil. Quais foram as consequências da Semana de Arte Moderna? Uma nova visão da arte trouxe uma proposta mais brasileira. Então a arte deixou de ser só uma cópia do que estava sendo feito na Europa e também passou a ser feita pelos próprios brasileiros. A gente tem uma das obras aí, o Abapuru, né, da Tarsila do Amaral, como uma das principais obras dessa Semana de Arte. Mas não foram só pinturas, né? A gente tem aí poesias, música, entre outras
entre outras obras artísticas, ok? Bom, pessoal, então confiram as respostas de vocês. Qualquer dúvida pode mandar para o meu e-mail, dimas.silveira@educação.mg.gov.br, e lembre que toda semana eu tenho os vídeos aqui para ajudar vocês nesse período. Abraço!